jornada espiritual. Sem nos referirmos ao grupo de corações que nos compõe a família espiritual, temos igualmente conosco legião de benfeitores espirituais que não nos abandonam. Prossigamos à frente com aquela esperança que jamais esmorece. Nas horas de agonia moral, surgem por outro lado aqueles irmãos nossos do pretérito, que ainda não se afinam com os nossos ideais de renovação, a trazerem sobre o nosso caminho o veneno sutil de desânimo, a afeição de pessoas inconscientes que lançassem corrosivo no celeiro de pó. Estejamos em guarda, trabalhando, servindo, ajudando, compreendendo, esperando. Embora, muitas vezes, a sentirmos-nos desolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o divino amigo. Ele, o mestre silencioso e eloquente, caminhará conosco, amparando-nos a experiência. É como se voltássemos a velhos tempos, registrando-lhe as palavras: tem de bom ânimo, eu estou aqui. Vamos à nossa prece. Amado Jesus, bons espíritos vindos gente da casa, querido benfeitor Batuíra, pedimos o teu amparo para o momento de agora, aonde iremos nos entregar ao tratamento espiritual que nos é ofertado. Pedimos que abençoe o teu servo que veio com tanto carinho para o da palavra, que ele possa contar com a boa assistência dos espíritos guias e mentores, e que possamos aprender um pouco mais do roteiro firme e seguro que a doutrina espírita nos aponta a seguir. Se conosco, guia-nos, ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso companheiro Joaquim Gamonal é de Barbacena. Ele é do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier naquela cidade, e ele é membro da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Bom dia. Agradeço o convite da casa, a disponibilidade de vocês, para nós virmos aqui hoje, nesta manhã de sábado, conversar um pouco sobre vida, sobre evolução, sobre as nossas responsabilidades como filhos de Deus, como colaboradores do Cristo. E é isso que nós fazemos constantemente, ainda que não nos demos conta diariamente, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade social, espiritual, esportiva, nós estamos atuando como colaboradores de Jesus. Lembrando o livro Boa Nova, capítulo 3, onde Jesus diz a Hanã, depois de uma breve conversa, que estava na terra para implantar o reino de Deus, e faria isso com a colaboração de todos nós, onde quer que nós estivéssemos. Nós teríamos uma função importante de fazer cumprir o propósito dele e de Deus, de que nenhuma das suas ovelhas se perderia, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E o nosso objetivo aqui na Terra, pela pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? É a nossa evolução, fazendo a nossa parte na obra de Deus. Está escrito lá em muito mais palavras, mas a síntese: estamos encarnados para evoluirmos, fazendo a nossa parte na obra de Deus. Pergunta 115 e 116 do mesmo Livro dos Espíritos, ela nos esclarece isso de uma forma mais objetiva, dizendo que, criados simples e sem conhecimentos por Deus, todos nós, através de tarefas e missões, iríamos caminhando sob a lei do livre-arbítrio, liberdade de escolha, mas também sob a lei da causa e efeito. Podemos plantar aquilo que quisermos, mas seremos levados a colher aquilo que nós plantamos.
André Luiz, no seu livro Ação e Reação, diz que ação e reação é a conta do destino criada por nós mesmos, englobando nossos créditos e débitos. É o sistema de contabilidade do governo da vida. E isso não está em nenhum computador guardado, não está em nenhum livro anotado, senão na nossa própria consciência. É conosco, espíritos imortais. É conosco que se carrega tudo aquilo que nós fazemos, de bom e de ruim. Todos os nossos méritos, todos os nossos reveses, as nossas dívidas. E é tanto assim que morre o corpo, permanece vivo o espírito. Após um breve tempo de desencarnação, com estudos e revisões dos propósitos reencarnatórios feitos anteriormente, nós voltamos à Terra com o mesmo HD, com a mesma consciência, onde estarão guardados tudo aquilo com que eu saí da encarnação passada, de bom, e também todos os débitos, porque o que é de bom eu não perco, o que é de débito eu tenho que perder, fazendo correções na encarnação seguinte. É assim que aqui estamos para parar arestas deixadas em vidas passadas com certos irmãos. É assim que aqui estamos para corrigir erros, para acertar os rumos. E é por isso que a gente vai e volta, e via de regra, estamos juntos com a maioria dos irmãos espíritos que conosco conviveram em vidas passadas. Exatamente porque a gente precisa ir acertando para aquela história que Jesus disse a Ramã: os meus colaboradores serão aqueles com o coração voltado para o bem e com os braços da boa vontade para evoluir. E é exatamente para essa prática ajudar, como esses colaboradores, a não deixar nenhuma das ovelhas se perder. E o tema de hoje, ele tem a ver com uma dificultação, com uma interrupção, um atraso nesse propósito evolutivo, que é o suicídio. O suicídio é uma interrupção abrupta, jamais autorizada ou permitida por Deus, do nosso ciclo carnal. O suicídio, do ponto de vista teórico, trazido pelos nossos doutrinadores, inclusive no livro dos Espíritos, nas perguntas 953 a 57, é todo ato voluntário que se faz para extinguir a vida. Esse é o suicídio que conhecemos normalmente, suicídio direto. Existe também o suicídio indireto, que eu não posso me ater aqui hoje, porque o tempo é curto, mas é importante que a gente também lembre que todos nós suicidamos um pouquinho a cada dia. Não o suicídio direto, mas o suicídio indireto, que alimentamos com pensamentos negativos, com as mazelas espirituais que a gente traz, como ciúme, como vingança, pensamentos negativos, maledicências, mas também com alimentos materiais indevidos, quando comemos demais, quando comemos de menos, quando comemos aquilo que não faz bem ao propósito de saúde do corpo. Nos alimentamos também com drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, e nos alimentamos também com drogas ilícitas. Isso tudo dificulta a trajetória, porque o corpo vai sendo agredido, o corpo vai sendo dele suprimida a capacidade física de suportar os 80 anos, os 70, os 100, que nós nos propusemos e planejamos para a nossa estadia aqui. Então, toda vez que cometemos um ato contrário à saúde física e mental, nós estamos morrendo um pouquinho. Posso até viver os meus supostos 80 anos programados, mas eu viverei muitos deles
produzindo menos. Posso até não viver os meus 80 anos, morrendo antes por uma doença causada por esses hábitos nocivos. É muito importante verificarmos isso para disciplinarmos a nossa dosagem alimentar, a qualidade alimentar e também, quando eu falo alimentar, física, material, mas também espiritual. Daí a importância do vigiai e orai, que Jesus nos deixou. Toda vez que verificarmos uma transgressão a nós, espíritos, ou uma transgressão a nós, corpos, nós devemos parar e orar, pedir forças. Não é errado errar. Pode parecer uma contradição, mas na nossa escala evolutiva atual, nós erramos, porque somos espíritos medianos no mundo de provas e expiações. Estamos aqui para corrigir os erros, e a gente só corrige fazendo, e quando fazemos, dada ainda a imperfeição atual, ainda cometemos falhas nas escolhas. O importante é, errando, verificar o erro e procurar não mais errar. Daí uma importância que eu dou ao capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual os Espíritos dizem a Kardec: os verdadeiros espíritas são aqueles que se transformam moralmente, fazendo esforços para dominar as suas más tendências. Este é o verdadeiro espírita, não é o perfeito, porque o perfeito já não é mais habitante aqui da terra, é habitante de mundos espirituais muito mais elevados, morada dos espíritos puros. Então, com esta introdução ao suicídio, é importante que nós pensemos em dois aspectos nessa data de hoje. Quais as causas? Quais as consequências? E o que nós podemos fazer para ajudar a parar com essa escalada massiva, com essa verdadeira epidemia de por fim à vida? Conversar sobre o suicídio é o primeiro ponto. É um tabu. As pessoas têm vergonha de dizer que o ente querido suicidou. As pessoas não dizem que vão suicidar. E então, quando nós nos recolhemos ao silêncio, nós estamos dando vazão àqueles que querem suicidar, de continuar, porque não há uma voz contrária a isso. Antigamente, quando se falava de câncer, me lembro que minha mãe falava: morreu daquela doença, ainda dava uns tapas na boca, não pode falar do câncer. Hoje o câncer, se não está dominado, já está com muitos tratamentos, porque passou a ser conversado. A mesma coisa o suicídio. Ainda que triste, não é vergonhoso dizer que um ente querido suicidou. Ainda é falha espiritual de cada um de nós. Tanto é de cada um de nós que cerca de 20% da população já pensou em suicídio, segundo as estatísticas da suicidologia. Tanto que para cada um que suicida, ele já tentou 5 ou 6 vezes, em média. Então há realmente um problema de saúde pública, como diz a OMS, como diz a Secretaria de Saúde do Brasil, o Ministério da Saúde. Só para uma ideia estatística, no Brasil, arredondando, são 12 mil suicídios por ano, 1.000 suicídios por mês, 35 suicídios por dia, um suicídio a cada 40 minutos. Ao final da nossa fala de hoje, um terá suicidado no Brasil. E no mundo, 1 milhão de suicídios por ano, 83 mil por mês, 2.850 suicídios por dia, o que dá uma média de um suicídio a cada 30 segundos. Nesses 10 minutos que eu estou falando, já tivemos 20 suicídios no mundo. E o que o suicídio interfere na nossa encarnação, além, logicamente, de ter interferido bruscamente na encarnação daquele irmão que tomou essa via ilusória do autoextermínio.
é que também a suicidologia mostra que a cada um que suicida, pelo menos 5 da família, do círculo de amizades daquela pessoa, também para de viver, ou diminui o ciclo evolutivo da sua vida. Porque é a mãe que se recolhe no sofrimento e nas lágrimas, é o pai que se entrega ao alcoolismo, é a esposa ou os filhos que se sentem abatidos e não são mais os mesmos. Há uma fala interessante no livro Vida, Nossa Vida, de Chico Xavier, que conta que um rapaz desencarnado vem à mãe através de Chico numa das cartas esclarecedoras e pede a ela que pare de chorar pela morte dele. Diz ele a ela: mãe, pare, não chore mais. Estou aqui tentando retomar a minha vida bruscamente interrompida e estou me afogando no seu rio de lágrimas, de incompreensão, de desespero. Mãe, pare, prossiga sua vida e deixe com que eu prossiga também a minha. As suas lágrimas de reprovação e de reclamações nada fazem por me ajudar. Ao contrário, interrompe a minha escalada e a sua. Lembre-se, mãe, que ainda tem papai e mais 2 irmãos meus para a senhora ajudar. Este é o seu propósito. Então esta fala nos mostra que cada um de nós, seja através do suicídio de um ente querido ou da morte de um ente querido, nós também morremos um pouco no nosso propósito reencarnatório. Muitas mães, independente do tipo de morte, deixam de viver. Muitos pais. Quem de nós já não teve um ente querido que morreu e nos abateu aquela falada perda? Quem de nós já não teve um ente querido ou um ser bem próximo que foi embora pelas vias do suicídio? Hoje o suicídio, ele traz para nós um quadro estarrecedor, porque diz a suicidologia que 90% dos suicídios pode ser evitado, porque eles advêm de doenças psíquicas, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, e também agregado a isso, e também sem essa agregação, mas isolado, o alcoolismo. Hoje 90% daqueles que suicidam dão sinais. Principalmente, ainda que não deem sinais, temos que preocupar com os que têm problemas de ordem mental, de qualquer ordem, seja mais simples, seja mais grave, porque eles são tomados de problemas psíquicos, mas também tem a questão das obsessões, aqueles inimigos de vidas passadas que estão ali, aquelas informações que não precisavam haver, mas ele acaba se conectando pela sua dificuldade de entendimento. Evitável porque nós podemos acompanhar, nós podemos ver o nosso ente querido com aquelas dificuldades, e aconselha-se nos estudos da suicidologia que jamais deixemos aquele nosso irmão desamparado, sozinho, que procuremos conversar, que procuremos acompanhá-lo às consultas médicas, acompanhá-lo nos remédios que devem tomar, por mais que achemos que eles estejam bem para saber a hora do remédio, talvez com as influências obsessivas ou mesmo as questões clínicas psíquicas, eles podem pensar no suicídio e o remédio fica a dever. Outras vezes tomam muito remédio. É muito bom para nós, enquanto espíritas, a quem muito mais está sendo dado pela informação de que a vida continua mesmo após a morte do corpo físico, que nós sejamos esses colaboradores de Jesus para mostrar o caminho àqueles que ainda estão perdidos, para trazer a luz divina, trazer a luz de Jesus àqueles que ainda estão cegos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 11 e no capítulo 18, mostrando que a quem mais é dado, mais será pedido,
e aqueles que são cegos, menos será pedido. Mas a nós espíritas, muito mais será pedido, porque graças ao Espiritismo, já não somos cegos, já estamos sendo esclarecidos, como prometeu Jesus, de que mandaria um outro Consolador, que é o Espiritismo. Com relação às causas, passando sobre aquilo que é falado, morre-se através do suicídio por desilusões amorosas, por quebras financeiras, por abandonos, por perda de emprego, por bullying, por cobranças excessivas aos jovens. Hoje há um crescente número de jovens entre 15 e 24 anos suicidando. 3 vezes mais do que os demais. Cresceu na última década. E é importante dizer que isso se deve ao mundo atual de tecnologia mal usada e de uma cobrança, de uma corrida desenfreada pelo sucesso. Há hoje as redes sociais que fazem com que os jovens tenham que ser eternamente felizes, com as famosas selfies, com as fotos sempre de festas, de álcool, de aparentes felicidades que nós sabemos que não são ilusões. Mas quando se desliga a selfie do Instagram ou Facebook, depara-se com o espelho. E no espelho, eu já não sou tão bonito, eu já não sou tão feliz, eu não estou sorrindo tanto. E isso vai e vem com as cobranças, porque nos cobram no dia seguinte a mesma felicidade do dia anterior. Os companheiros querem novas fotos e eu quero me mostrar mais. E nessa ida e vinda chega a hora da verdade, que eu não quero assumir. E junta-se a isso que meus pais, meus irmãos costumam me comparar com os outros que estão na frente, que passaram no vestibular. E muitos pais ainda querem que os filhos sejam médicos como ele, engenheiros como ele, advogados como ele. Logicamente temos que mostrar aos nossos filhos o caminho, mas jamais temos que impor a eles aquilo que eles devem ser, porque eles têm um propósito reencarnatório. Nenhum desses motivos aparentes, abandono, desilusão amorosa, é a verdade da causa, é a gota d'água, porque isso vem de vidas passadas ou dessa vida por outros fatores preponderantes como esse. Aquele que foi abandonado numa vida passada pelo pai, hoje sendo abandonado no altar pela noiva, está se somando às perdas. Então nós temos que preocupar sempre com que os nossos filhos, os nossos entes queridos, pais, mães, irmãos, estejam passando. Não é por acaso uma angústia, uma reclamação, aquela fala de que para mim nada dá certo, aquela fala de que mais uma vez eu vou perder. Não é um chute de momento, é uma lembrança instintiva que está na consciência de vidas passadas. Então, quando qualquer ato desse, me lembro, tem um livro aqui que a moça diz que o pai morreu depois de 2 anos da desencarnação da mãe, porque ela não sabe porquê, ele era tão feliz, mas ela disse que não atinou para um detalhe importante. Ele, que nunca preocupou com nada, 15 dias antes de suicidar, chamou-a para fazerem juntos uma conta conjunta, chamou-a para organizar os papéis da casa, os documentos, para ver se estava tudo em dia. Ela falou: bastou mamãe morrer para papai ter responsabilidade. Ela disse: lê do engano, porque depois de tudo organizado, a conta aberta em meu nome, ele se enforcou. Por quê? Porque a mulher morreu com causa, mais uma das causas. Outras causas havia, que às vezes ao longo da vida não foi notado. Quais os efeitos do suicídio? Nós temos hoje, no Livro dos Espíritos, de 953 a 957, fala que o efeito comum a todos os suicidas é o desapontamento, porque o suicida não quer morrer, ele quer se livrar de um problema, e ele se desaponta ao acabar com a vida física, imaginando que estava acabando com o problema, e ele se vê de repente com o mesmo problema aumentado de um sangramento, de uma asfixia causada pelo suicídio. E por que isso? Porque ele ainda tem energia para a vida, ele ainda tem o fluido para continuar vivendo por 5, 10, 20 anos, e aquilo está dentro dele.
e ele então tem uma dificuldade maior. A pergunta 957 do Livro dos Espíritos é perfeita na resposta a isso. Ele tem uma dificuldade de desatar o laço que une o corpo ao espírito, por força de ainda ter aquela energia. E ele então consegue viver por anos a fio, sentindo a putrefação do corpo, sentindo o mau cheiro, sentindo os vermes comerem, porque ele não sai do corpo. Esse desapontamento é realmente algo tétrico. Tanto que Dona Ivone do Amaral Pereira, em sua obra Memórias de um Suicida, diz que o maior sofrimento da vida é o dos suicidas. Não me perguntem por quê, porque tenho medo de me lembrar de sofrimentos que eu posso ter tido em vidas passadas. E Dona Ivone bem sabe o que diz, porque ela própria suicidou por 2 vezes. Outros tantos suicidaram por conta dela. E ela veio na última encarnação fazer um trabalho maravilhoso. Anotava dos obituários dos jornais o nome dos suicidas, para fazer oração. Aliás, ela mesma diz que o melhor momento dos suicidas, quando estão no plano espiritual, é quando nós oramos por eles. É um refrigério, é um alívio para as dores. E aí, fechando a nossa ideia, dentro dessa questão, o mais importante é a fé. Porque quem tem fé, tem certeza que a vida continua. E eu não vou dar um tiro mais na minha cabeça, como já posso ter feito em vidas passadas, porque eu já aprendi que aumentaram-se os problemas ao invés de me aliviar. Se eu tenho essa certeza da vida futura, como diz sobre a felicidade no Livro dos Espíritos, eu não vou fazer uma coisa dessa. Por isso é que eu conclamo, sejamos sempre adeptos de uma religião católica, evangélica, espírita, budista, hinduísta, mas religião boa, como dizem, é aquela que nos faz melhores. E dentro desses efeitos, dentro dessa tristeza de atraso na vida espiritual, de atrasos e de sofrimentos, vem uma alegria. Se podemos falar em alegria no suicídio, falamos da legião dos servos de Maria. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe de nós todos, no mundo espiritual, chefia uma organização maravilhosa de amor, de amparo àqueles irmãos que partem desta vida por via do suicídio. O Hospital Maria de Nazaré acolhe aqueles que, após o arrependimento e o início de lucidez do problema de que já não está mais vivo, acolhe e trata, como diz no livro Memórias de um Suicida, por anos a fio, até que eles recebam a alta do corpo, não do corpo, do perispírito, que tem que ser tratado pelas lesões sofridas. E vão depois para a cidade universitária, lá mesmo naquele complexo onde estudam, e depois vão para a mansão da esperança, vêm à terra, voltam e reencarnam. Talvez 2 ou 3 encarnações mais, com ainda os efeitos daquele sofrimento. Porém, sempre ainda matriculados no Hospital Legião dos Servos de Maria, na instituição, porque mesmo depois de reencarnar, ele recebe o amparo, o acompanhamento nas outras encarnações. E eu termino dizendo a vocês que sejamos sim os colaboradores do Cristo, que sejamos aqueles que, já tendo a noção que o Espiritismo nos dá, não negligenciemos no nosso papel de poder ajudar aqueles necessitados. É essa a nossa tarefa. Quando a situação estiver difícil, façamos nossas orações para nós e para os outros. Quando a situação se apertar, lembremos de Jesus. Vinde a mim, aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, que vos aliviarei. É possível que há momentos na nossa vida e dos nossos seres conhecidos que fica muito difícil carregar todo esse peso que a vida nos traz. É possível que a gente se desespere, mas nunca nos esqueçamos que depois da tempestade sempre vai novamente raiar o sol. Mas em qualquer circunstância, lembremos-nos de que o mais importante é a vida. Quaisquer que sejam os problemas, o mais importante é a vida.
Que Deus nos abençoe e nos ilumine, e que a leitura das obras espíritas, aqui mesmo eu tenho 8 já escritas por diversas pessoas que mostram isso. Quando nós tivermos dúvida, compremos um livro desse, leiamos e emprestemos ou doemos a alguém. Esse é o nosso papel. O que Deus espera de nós nesta caminhada? Reflitamos sobre isso e agradeçamos as possibilidades que nos têm sido dadas de servir. Que Deus nos abençoe.